Olá, boa tarde, 12:02 desta quinta-feira, 4 de junho. O NT Sul já está começando e traz as principais informações do dia para você. Na edição de hoje, os detalhes da retomada dos testes com hidroxicloroquina anunciada pela Organização Mundial da Saúde. E você vai ver também. Vereadores mantêm veto do prefeito de Cachoeira do Sul que criava regras para a distribuição dos containers. Eu sofri muito com isso, né? Que na verdade quase toda a população quer o container, mas ninguém quer na frente da casa. A gente conta como foi a etapa de Cachoeira do Sul do circuito Sesc de Corrida em Casa. O público se movimentou em casa e a TV Cachoeira entrou na parceria. Tudo tranquilo, respira fundo e vamos lá, vamos em frente. E ainda, os telespectadores do NT Sul perguntaram sobre como está o atendimento, tratamento e acompanhamento de pacientes da Covid-19 em Cachoeira do Sul e nós levamos estas perguntas até o secretário de Saúde do município. A preocupação dos telespectadores é essas pessoas que estão em isolamento domiciliar, que tipo de monitoramento elas recebem e as pessoas do entorno dela. Tem um controle dessas pessoas? Sim. Como é que funciona isso? Nós fizemos o monitoramento de todos aqueles que são contatos do suspeito. Acompanhe as notícias interagindo com a gente, mande a sua opinião, mande o seu recado, a sua foto, a sua informação para o nosso WhatsApp. O número é o 51 99769 7129. Você participa, a gente mostra a sua mensagem aqui na nossa telinha. Mande o seu recado também pelo Facebook, é só comentar a nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira que a gente lê aqui. Vai interagindo enquanto fica ligado nas informações. O NT Sul já está no ar. O Brasil bateu ontem um novo recorde no número de mortes em 24 horas. Foram registrados 1.349 óbitos. No total, já são 32.548 mortes por Covid-19 no país. São Paulo continua sendo o estado com mais mortes por coronavírus, 8.276. Em seguida vem os estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pará, Pernambuco, Amazonas e Maranhão. Já em número de casos confirmados, o Brasil teve um acréscimo de 28.633. Com isso, o país soma 584.016 casos confirmados. Os estados em situação mais grave são os de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, que estão acima dos 50 mil registros. O Rio Grande do Sul é o 14º estado em número de casos e aparece pela primeira vez na lista dos estados com mais de 10 mil registros de Covid-19. São 10.398 casos confirmados e 258 óbitos no estado. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem o 36º caso de coronavírus em Cachoeira do Sul. A paciente é uma mulher de 48 anos que está com síndrome gripal. Na nota informativa, a Secretaria informou ainda que foi descartado coronavírus em 10 pacientes e outros 5 casos foram registrados como suspeitos. No total, Cachoeira do Sul tem 8 casos suspeitos, 36 confirmados e 24 recuperados. A Organização Mundial da Saúde anunciou que vai retomar os testes com a hidroxicloroquina em pacientes da Covid-19. O remédio estava temporariamente suspenso do ensaio clínico global da entidade desde o último dia 25 por precaução, mas agora voltará ativa. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta quarta-feira que vai retomar os testes com a cloroquina e com a hidroxicloroquina em pacientes da Covid-19. O remédio estava temporariamente suspenso do ensaio clínico global da entidade, intitulado Projeto Solidariedade, desde o último dia 25 por precaução, mas agora voltará à ativa. Apesar da retomada, ainda não há evidência científica sobre a eficácia da droga. A decisão veio após análise de um estudo publicado pela revista médico-científica The Lancet. A informação foi dada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, em coletiva no dia de ontem. A suspensão durou 10 dias. O anúncio foi feito em 25 de maio. Os testes com a hidroxicloroquina serão retomados com 3.500 pacientes em 35 países, informou o diretor-geral. Vários especialistas do mundo inteiro já haviam se manifestado contra a metodologia
de mineração de dados usada pela SurgeSphere, empresa responsável por coletar números para o estudo. A OMS está comprometida em acelerar o desenvolvimento de terapias eficazes, vacinas e diagnósticos contra a Covid-19, como parte do nosso compromisso em servir o mundo com ciência, resolução de problemas e solidariedade, complementou Tedros Adhanom. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que extingue um fundo administrado pelo Banco Central, mas vetou o repasse dos recursos disponíveis, cerca de 8 bilhões e 600 milhões de reais, a estados e municípios. Criada pelo Congresso, a transferência tinha como objetivo a compra de materiais para prevenir a propagação do coronavírus. O governo afirma no Diário Oficial da União, publicado ontem, que a proposta dos parlamentares diverge do ato original da medida provisória sobre o tema, o que violaria os princípios da reserva legal e do poder geral de emenda. Com isso, Bolsonaro faz a destinação dos recursos retornar à proposta original. A MP, editada em dezembro, destina os valores do fundo para o pagamento da dívida pública federal. Os profissionais que ficarem desempregados até o dia 3 de julho têm direito a receber o auxílio emergencial de R$ 600. A informação é do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Para isso, é preciso fazer o pedido do benefício pelo aplicativo ou pelo site até este mesmo dia, até o dia 3 de julho, que é a data limite. Além disso, é preciso atender às regras do programa, como ser maior de 18 anos, ter renda familiar de até 3 salários mínimos ou de meio salário mínimo por pessoa, e não ter recebido, em 2018, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Os vereadores de Cachoeira do Sul mantiveram o veto do prefeito Sérgio Gnatti a uma lei aprovada pela Câmara que criava regras para a distribuição dos contêineres na cidade. A prefeitura vetou o projeto alegando o vício de origem. O projeto foi vetado porque, como escreveu o prefeito de Cachoeira do Sul, invade a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. O ofício foi assinado por GG dia 6 de janeiro e encaminhado à Câmara de Vereadores. A votação do veto aconteceu na sessão da última segunda-feira. Ele foi mantido por 9 votos a 6. O vereador Luiz Paixão, autor do projeto de lei, foi o primeiro a se manifestar sobre o parecer. O projeto é bem simples. O projeto disciplina a organização dos contêineres no município. Organização essa que não é do Executivo. Porque o Executivo não é detentor dos contêineres. O Executivo não é dono, ele é dono da concessão. E os contêineres pertencem a uma concessionária, a uma empresa terceirizada. Simples. Agora, se nós já legislamos nessa casa, em outros momentos, sobre a questão das concessionárias, não pudermos legislar sobre essa, então volta atrás todas as outras. Sim. Na colocação dos contêineres, num determinado momento na cidade, deu muito alvoroço, deu muito problema. Tanto problema que foi assunto em diversas edições do NT Sul. As reclamações que chegam diariamente para a produção do NT Sul são deste container. Eu estou aqui para mostrar na Zona Norte de Cachoeira do Sul o que acontece. Dia 2, o Derli reclamou deste mesmo container. Na mensagem, pediu para reforçar a reclamação da semana passada, de outro telespectador. Dia 25 de junho, quem reclamava era a Carla. Ela chamou o objeto verdinho de papo entulho, mas se referia ao mesmo container. Esta outra telespectadora reclamou da distribuição dos containers no bairro Frota, também no ano passado. Essa alegação de que a distância está correta não é verdade. Então, ou a nossa distância está certa e a das outras estão erradas, que estão com menos, né? Ou a nossa que está errada. Então, tem alguma coisa que não está fechando. Porque ao redor tem 3 contêineres praticamente em torno de 100 metros, a gente não contou bem certinho, mas é mais ou menos isso. Que a gente sabe, a gente não conversou com a pessoa, que ele pediu para afastar. E lá na prefeitura eles estão dizendo que, no meio ambiente, dizendo que foi para retirar. Todas as vezes, o ex-secretário municipal de Meio Ambiente, o vereador Ronaldo Trojan, atendeu a reportagem justificando a distribuição. Na sessão, o vereador citou pontos conflituosos,
mas elogiou a iniciativa. Eu sofri muito com isso, né, que na verdade quase toda a população quer o container, mas ninguém quer na frente da casa. Esse é o grande detalhe. Essa é a realidade que eu convivi lá em todo esse tempo. E aí tem alguns artigos aqui, vereador Paixão, né? O artigo 4º. A colocação de container de lixo exposto na frente das residências ou comércio deverá concorrer com o aceite do proprietário. Não vai estar, né? E aí o que acontece? Porque a gente tem um distanciamento, né? A gente tem que colocar no mínimo de 150 a 200 metros de distância entre um e outro para a gente poder ver. Tem alguns lugares aí e a vez em quando eu dizia não, e o pessoal, a secretária não está me ouvindo, mas ela ia no prefeito pedir, né, porque tem que tirar o container daqui e tudo mais. Aí tem lá, no inciso 17º, que é proibido em frente de portas ou janelas das residências. Mas é óbvio que o container sempre vai ter na frente da porta da residência de uma casa. Ou não está de um lado, está do outro. Então, esses dois artigos aqui, a meu ver, Paixão, inviabilizou, né, a gente poder aceitar. Outros vereadores também comentaram sobre as normas. Tem uma série de limitações, uma série de situações que vão acabar trazendo mais prejuízo, trazendo mais tormenta para a prestação do serviço do que realmente melhorar a prestação. Então está na hora de não puxar as rédeas. Está na hora, porque tem lugar assim, não é verdade, tem lugar que tem 2, 3 containers. Está na hora, meu presidente e senhores vereadores, de nós ajudar essa cidade. Está na hora de nós não botar dinheiro fora, como estamos botando. Porque com esses containers que está aí hoje amontoados, chega até a esquina, tem 2, 3, e tem bairro que não tem nenhum, tem uma creche que não tem nenhum na frente. Tem caminhão de lixo correndo na cidade. E daqui a pouquinho nós já temos o nosso primeiro bloco de interatividade aqui no NT Sul. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre os containers, esses locais que são disponibilizados para colocação de lixo em vários pontos da cidade. O que você acha da política atual, como eles estão distribuídos, os locais onde eles estão? Você acha que está bem assim? Você acha que deveriam ser distribuídos de uma outra maneira? Mande a sua sugestão para a gente, mande o seu comentário lá no nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Ou você pode comentar na nossa live também, estamos transmitindo ao vivo além da televisão, em todas as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você pode mandar também aí o seu recado e interagir com a gente, dar a sua opinião. Uma audiência pública, na tarde de hoje, vai apresentar o relatório do primeiro quadrimestre de 2020 da saúde em Cachoeira do Sul. A audiência começa às 2 da tarde, no plenário do Palácio Legislativo. Por causa das restrições a aglomerações, a audiência vai ser limitada a 30 pessoas e os participantes devem seguir as regras de proteção individual e distanciamento interpessoal. A audiência vai ser transmitida pelos canais digitais da Câmara de Vereadores, youtube.com/Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul e facebook.com/Câmara Cachoeira. E olha só, uma nova campanha de arrecadação de tampinhas está surgindo aqui em Cachoeira do Sul. Dessa vez, o objetivo é destinar o dinheiro das vendas das tampinhas para a bebezinha Júlia, de Santa Cruz do Sul, a Juju. Segue a corrida contra o tempo da campanha Ame Juju, em benefício da pequena Júlia Cardoso Torres, de Santa Cruz do Sul. Ela tem atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença rara, curável somente com um medicamento americano que custa R$9 milhões e que deve ser aplicado até os 2 anos de idade. Uma grande leva de voluntários, batizadas de Formiguinhas da Juju, que atua em várias frentes, já arrecadou em torno de R$2 milhões. Ainda falta conseguir cerca de R$7 milhões nos 10 meses restantes, antes dela completar 2 anos de vida. Em Cachoeira do Sul, uma nova frente se forma para colaborar com a campanha. Os voluntários, Anjos na Pandemia, mobilizaram as crianças do grupo para ajudar a Juju. E a gente tem crianças no nosso grupo, nós criamos o grupo Anjinhos, Projeto Anjinhos, na verdade. Esse projeto consiste em incentivar as nossas crianças, dar exemplo a elas, de começar desde cedo a fazer projetos sociais, como nós já fazemos. Um grupo que hoje tem cerca de 35 pessoas. A gente começou a colocar pontos de coleta de tampinhas plásticas e de amaciante, de refrigerante, e a gente vai fazer uma separação porque custa R$13,70 o quilo de uma cor só, ou R$1,70 o quilo de várias cores. Então, a gente está juntando tudo isso, vai vender e vai reverter toda a renda
a compra de uma medicação que custa 9 milhões, que a gente vai entregar para o advogado da família e para fazer a compra desse medicamento. O pessoal pode curtir a nossa página, que é Anjos na Pandemia, pelo Facebook, ou ligar, ou chamar no WhatsApp, número 99404-8865. Tem um outro número também, 95-10-18-48. Qualquer um desses dois números são do Grupo Anjos da Pandemia. Presidente e vice-presidente, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente divide o pessoal para funções. Quem quiser doar tampinhas, pode ir juntando em casa. Em breve vai ter vários pontos de coleta espalhados pela cidade. A gente vai estar divulgando através da página, Facebook, jornal, enfim. E agora essa ideia da Juju foi uma coisa que nos apaixonou. Já que nós temos as crianças, né? Criamos o grupo Anjinhos e as crianças estão juntando, brigam por uma tampinha de refrigerante para poder guardar, para a gente poder vender e direcionar esse dinheiro à família da Juju. Muito obrigada por essa corrente do bem que se formou na nossa região para salvar a vida da Júlia. Muito obrigada mesmo. Nem tenho palavras para o meu sentimento de gratidão, meu e de toda a minha família. Muito obrigada a todos. Nesse tempo de Covid, de pandemia, a nossa arrecadação caiu bastante e nós precisamos de mais pessoas engajadas para nos ajudarem neste momento. Estamos na torcida aí pela pequena Juju, não é? Pela família e da maneira que podemos tentamos aqui auxiliar, ajudar também. A gestão hospitalar é fundamental para diversos setores dentro de um hospital. Em tempos de pandemia, isso é ainda mais importante porque, com as restrições, a equipe precisa estar qualificada e treinada para dar suporte aos familiares do paciente, mesmo à distância. Isso porque medo, má alimentação, sono inadequado e outros problemas típicos do pânico podem baixar a imunidade. A repórter Gabriela Bello conversa agora com um mestre da Faculdade de Educação em Ciências em Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz sobre esse assunto. Como humanizar a comunicação. E é com o Francisco, ele que é autor, então, de livros que tratam deste assunto que a gente conversa agora, Daniel. Francisco, boa tarde, obrigada por nos receber aí em São Paulo neste momento. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, ouvintes, estou à disposição de vocês. Define para a gente o que é a humanização hospitalar e de que forma ela pode ser melhor trabalhada nesse período, então, de pandemia. Significa o quê? Significa dar atenção, né? Significa ter um dever. Dever do quê? De você atender bem, de você recepcionar, de você dar uma atenção especial. Óbvio, numa situação como essa, né, atual, é sempre importante que essa atenção seja voltada principalmente, não só para o cliente, mas como familiar também. Mas em outras situações, a humanização, né, ela tem sim que ter a sua convicção, né, em relação ao tratar bem, a ter responsabilidade e fazer com que o profissional, de certa forma, não trate a doença, né? E sim o doente, né? Que isso é a nossa característica principal. A jornada de trabalho, acredito que para os profissionais de saúde nunca foi tão grande, né? Como está sendo agora. De que forma dispor de tempo e dar atenção para os familiares via telefone, né? Via chamada de voz ou chamada de vídeo nesse momento? Ainda bem, né? Que temos essas tecnologias atuais que, de certa forma, estar longe, mais próximo, né? Para que as pessoas, né, que vivem próximos de nós entendam, né, e venham visualizar que estamos bem, que estamos com saúde, embora trabalhando, sim, mais do que deveria. Por exemplo, no meu caso, tecnólogo em radiologia, a minha carga horária diária são 4 horas. E, nesse momento, pode ultrapassar horários aí bem diferentes. Mas isso significa o quê? Que você está dando o seu maior, né? O seu bem maior, que é a atenção ao próximo. E isso todos os profissionais da saúde têm, né, que, de certa forma, se expressar de uma maneira diferente, dar uma atenção diferente, sim. Embora, né, nós tenhamos familiares, tenhamos os nossos, né, o nosso social, mas nesse momento a particularidade é atender bem, é estar com alguém e fazer o melhor. Né?
Tem uma regra para como os profissionais, os médicos, devem atender diariamente os familiares deste paciente internado? Via de regra, né, não existe um protocolo específico. Precisa, de certa forma, o hospital ter o seu tempo, né, o seu horário, para que esse médico consiga conversar com a família, mesmo porque a família não pode entrar, não pode visitar a todo momento, é um setor mais restrito, totalmente restrito, né? E evitar o contato é importante. Então, alguns hospitais trabalham com videochamadas, outros hospitais trabalham apenas com a comunicação verbal mesmo, via telefone. Isso vai depender de cada instituição. Então, em via de regra, né, protocolo não há. O que existe são os horários determinados pelas instituições para que tenha esse contato, né, com acompanhantes, né, desses clientes, né, ou pacientes. O médico que sempre procura o familiar. Sim, o médico é a prioridade, né, daquele médico que presta atenção naquele determinado horário. Mas a enfermagem também tem essa conduta de entrar em contato, de explicar o que está acontecendo de uma forma mais geral, e quando há uma necessidade de termos técnicos, médicos, ou uma situação mais emergencial, aí o próprio médico responsável é que trará, né, esse questionamento, esse atendimento. Por conta dessas ferramentas que estão sendo utilizadas neste momento, né, até para evitar o contato e respeitar o isolamento social, dá para se dizer que esse serviço ele ficou menos humano, menos sensível nesse período? Essa é uma questão muito importante, né? Inclusive, nós professores temos também que dar essa atenção humanizada até para os alunos, quanto os médicos, né, enfermeiros, dar essa atenção humanizada aos familiares, né? Então, a videochamada, por sua vez, ela traz essa humanização, porque é o ato de você sorrir, de você falar, né, com os olhos, mostrar o sentimento que você está passando, né? Seja aí um profissional falando com o familiar, seja um profissional falando com o seu familiar, né? E dessa forma, a humanização ela não foge muito, pelo fato de estar sendo visual. Então, acredito sim que essa tecnologia ela permite que você tenha esse contato humanizado, embora estando a distâncias aí bem importantes de um ao outro, né? E se o atendimento, se o contato não atendeu a necessidade da pessoa, se o familiar achou que o médico tratou mal, o enfermeiro tratou mal, tem o que fazer? Tem algum sistema para informar? Tem. Todo cidadão, né, ele tem que ter isso em mente, que toda profissão tem o seu código de ética. O importante é o seguinte: se você se sentir de uma forma atendido de uma forma mais ríspida, né, mais sem educação, né, entre aspas, você sim pode ser questionado, né, pela conduta ética médica, da enfermagem, da radiologia, né, que são as funções aí, os profissionais que estão na linha de frente aí atuando. E, de certa forma, né, se você verificar que não houve a atenção necessária, os próprios conselhos de classe são os locais que você pode, sim, entrar em contato, falar do profissional. É importante sempre saber qual o nome, o número desse profissional, né? Que aí, pelo código de ética, sim, você pode fazer reclamação e, de certa forma, se for grave, sim, responderá por isso, né? Por esses atos, e não só nesse momento, mas por toda uma vida, né? Você escolher a área da saúde, você precisa atender da melhor forma. Por mais que nós tenhamos problemas, né, como profissionais da saúde, mas quem está ali na nossa frente é uma pessoa que necessita de uma ajuda, seja lá qual for, né, da área da saúde. Então, precisa sim atender bem, e o profissional que não atender bem, o cidadão ele tem que ter a consciência de olhar o código de ética da profissão desse profissional e escolher o conselho de classe, né,
e ir até lá e fazer uma reclamação. Isso é possível, tá? Por telefone, por internet, isso é possível. Francisco, muito obrigada pela tua participação, obrigada por todas as informações passadas aos telespectadores. Muito obrigado a vocês, né, por permitir essa possibilidade. A atenção à gestão humanizada é muito importante e temos que levar, né, principalmente nesses momentos de maior crise, de maior atenção. Muito obrigado. Tá certo, então. Esse foi o Francisco Almeida, ele que lá de São Paulo conversou com a gente. Eu volto com você, Daniel. Obrigado, Gabi, pelas informações. E agora é a sua hora, a hora da sua mensagem. Já mandou pra gente? Nós vamos aqui conferir os primeiros recadinhos que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Se você ainda não tem o número, anote aí, 51997697129. Não esqueça de informar o seu nome, a sua cidade, e você também pode participar através do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou mesmo através das nossas demais redes sociais, onde também estamos transmitindo o NT Sul ao vivo. Eu quero começar mandando um abraço para uma telespectadora, para uma internauta, né? Está nos acompanhando pelo YouTube, está em Nova York. Muito obrigado aqui pela participação da Marisa Pereira. Estamos acompanhando desde Nova York e vamos compartilhar. Mais amor, diz ela aqui. É isso aí. Obrigado, Marisa. Grande abraço para você. Obrigado pela mensagem. Quem mandou uma mensagem para a gente aqui também no Facebook, vereador Gilmar Dutra Vieira, aqui de Cachoeira do Sul, ele faz um comentário sobre a situação dos dogs, né, as lancherias, essas mais de ar livre, vamos dizer assim, aqui de Cachoeira do Sul. Ele questiona o seguinte: quanto aos dogs, almoço de muitos trabalhadores do comércio eram só, não é, dogs, mas não pode ter mesas. Então ele faz um questionamento sobre esse assunto. Isso ainda está vedado, mas muita gente vai almoçar, termina ali comendo de pé, que é o que é possível nesse momento. Obrigado, vereador Gilmar, aí também pelo comentário sobre este tema. Vamos aqui para a telinha. A Jane, de Cachoeira do Sul. Tem que ver essa situação dos papentulhos. Tem lugar que tem um de um lado e outro do outro. Obrigado, Jane, pela sua observação. Quem mais manda mensagem? A Tiele Figueiró. Eu moro aqui na Cristo Rei, na frente da creche. Aqui deveria ter um container, porque colocam o lixo pendurado nas grades, os cachorros rasgam. Sempre tem que juntar o lixo. Obrigado, Tiele, pela mensagem. Essa é uma realidade, né, em muitos pontos aqui de Cachoeira do Sul em relação ao lixo, né? Cachorrada faz aquele estrago na madrugada e aí de manhã, né, alguém precisa limpar. A Ivone Fux também manda mensagem. Na minha opinião, a cidade ficou mais limpa com os containers. Obrigado, Ivone, aí também pela sua opinião sobre este tema. Ainda mais uma mensagem aqui. A Bia Saldanha tem um vidro cheio de tampinhas para Juju e a Bia mandou uma foto aqui pra gente. Aí está. Legal, Bia. Boa iniciativa, né? Às vezes a gente pode não ter muito hábito de juntar, já coloca direto no lixo. Tá aí um bom exemplo da Bia, já ter um reservatório, vai colocando as tampinhas, que certamente vai ser bem útil. Vai mandando sua mensagem, daqui a pouquinho tem mais aqui na nossa telinha. No próximo bloco, a gente conta como foi a etapa de Cachoeira do Sul do circuito Sesc de Corrida em Casa. O público se movimentou em casa e a TV Cachoeira entrou na parceria. Lembrar por toda a trilha que passou, solzinho tá bom, tudo tranquilo, respira fundo e vamos lá, vamos em frente. E ainda, os telespectadores do NT Sul perguntaram sobre como está o atendimento, tratamento, acompanhamento de pacientes da Covid-19 em Cachoeira do Sul. E nós levamos essas perguntas até o secretário de Saúde do município. A preocupação dos telespectadores é essas pessoas que estão em isolamento domiciliar, que tipo de monitoramento elas recebem e as pessoas do entorno dela. Tem um controle dessas pessoas? Sim. Como é que funciona isso? Nós fizemos o monitoramento de todos aqueles que são contatos do suspeito. Depois do intervalo, a gente volta já. Meio-dia e 34, o NT Sul já de volta ao vivo. Vamos falar agora do tempo. Nesta quinta-feira, as temperaturas estão um pouco menos baixas em Cachoeira do Sul. E amanhã, prepare-se, o dia vai ser de chuva. Confira os detalhes na previsão do tempo. A quinta-feira começou com muitas nuvens em Cachoeira do Sul, o sol pode aparecer ao longo do dia e tem previsão de chuva isolada. A temperatura mínima ficou em 10 graus e a máxima deve chegar a 20. Sexta-feira tem chuva ao longo de todo o dia. A temperatura praticamente não oscila, com uma pequena amplitude térmica. Mínima 15 graus, máxima 18. Sábado ainda vai ter chuva, mas o sol pode aparecer à tarde. Mínima 13 graus, máxima 17.
Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece no estado e a nebulosidade aumenta nesta quinta-feira. O frio, que vinha sendo intenso nos últimos dias, dá uma trégua e as mínimas sobem. De acordo com a Metsul Meteorologia, há chance de chuva no centro, noroeste e norte do estado. Nas demais regiões, qualquer instabilidade deve ser mais isolada. Na capital, Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 21 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 17. Em Passo Fundo, no norte do estado, 18 graus. Em Santa Maria, na região central, 21. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 18 graus. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17 graus. A vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido, vai ser testada também no Brasil. Considerado um dos mais promissores, o imunizante já está na fase 3 de testes, em que 10 mil pessoas serão testadas para avaliação da eficácia do produto. Das mais de 70 vacinas em desenvolvimento em todo o mundo, esta é a que se encontra em estágio mais avançado. 2 mil pessoas vão participar dos testes em São Paulo e no Rio de Janeiro. A vacina para a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, será testada em junho no Brasil. A informação divulgada nesta quarta-feira pela Universidade Federal de São Paulo, responsável pela coordenação do estudo no Brasil. Serão recrutados cerca de 2 mil voluntários e a seleção deve começar ainda essa semana com pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Brasil será o primeiro país fora do Reino Unido a participar dos testes. Outras nações devem participar, mas ainda estão na fase de análise e aprovação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a realização do estudo. A vacina está na fase 2. Este estudo conta com o apoio do Ministério da Saúde e, em São Paulo, será conduzido pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Unifesp. A Fundação Lehman cobrirá os gastos da infraestrutura médica e os equipamentos necessários. O Brasil tem mais de 555 mil casos e 31 mil mortes registradas. O país é o segundo com mais casos confirmados da Covid-19 e o quarto por número de mortes. A Polícia Federal de Santa Cruz do Sul apreendeu ontem à tarde um caminhão com 130 quilos de cocaína em Sinimbu, na região central do Rio Grande do Sul. A droga foi encontrada em um fundo falso de um caminhão que transportava 30 toneladas de soja. O motorista de 31 anos, natural de Pelotas, vinha de Sidrolândia, interior de Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal havia recebido uma denúncia. A abordagem ocorreu em Sinimbu, na RSC 153. Após a retirada da soja, cães farejadores auxiliaram na busca pela droga, que foi encontrada na parte traseira do veículo. Os policiais precisaram levar o caminhão a uma oficina para conseguir abrir o compartimento onde estava a cocaína. O motorista negou qualquer envolvimento no crime e invocou o direito de permanecer calado. Ele foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. E ontem à noite, uma atividade especial foi gerada ao vivo, aqui no estúdio da TV Cachoeira, e não foi o NT Sul. Em uma parceria inédita com o SESC, nós fizemos através das redes sociais a etapa local do circuito SESC de Corrida em Casa. Veja só como foi. As equipes da TV Cachoeira e do SESC se mobilizaram cedo para que a transmissão virtual da etapa Cachoeira do Sul do circuito de Corrida em Casa chegasse aos internautas com qualidade. E assim foi. 8 horas da noite, o link entrou no ar na página do SESC RS e da TV Cachoeira. Marilde Oliveira, gerente local, explicou a dinâmica da atividade, que também esteve linkada ao bicentenário da cidade. Representando a equipe de produção do documentário Cachoeira do Sul 200 anos, falei sobre a obra e lancei convite de acesso ao link do YouTube, onde a história da cidade pode ser assistida na íntegra. O diretor do SESC Senac, José Paulo Rosa, que também participou da corrida, falou direto de Porto Alegre. A atividade esportiva começou com a alegre participação do mascote Limpinho. Teve aquecimento e aí sim, a partir de comando do técnico de esporte e lazer Lucas Tati no estúdio da emissora, do professor do SESC, Anderson, e de outros atletas, os internautas se integraram a uma verdadeira corrida.
A atividade física da casa de cada um foi integrada virtualmente a um percurso por trilhas diversas e pontos turísticos e históricos de Cachoeira do Sul. A live alcançou 6.626 pessoas e gerou 394 comentários de todas as partes do Brasil. Até novembro, o Circuito Sesc de Corrida em Casa terá 22 etapas, a cada quarta-feira sendo gerada em uma cidade diferente. Alegrete será a próxima. Perfeito, maravilhoso, não podia ser diferente, né, com essa parceria com a TV Cachoeira. Foi incrível mesmo, eu acho, tinha tanta gente de todo o estado, até fora do estado. A equipe está de parabéns, a TV Cachoeira também. A qualidade que tivemos não seria igual se não fosse nessa grande parceria. Foi maravilhoso, um percurso incrível e que vai, com certeza, incentivar as pessoas, né, a cuidar mais da saúde e participar. Estamos muito felizes poder levar a cachoeira, né, para todo o estado, poder incentivar as pessoas a praticar atividade física. A atividade não é competitiva, mas cada inscrito recebe uma medalha virtual. Tudo como forma de motivar para a prática e benefícios da atividade física, mesmo em casa. Nas escadarias da nossa catedral. Isso aí. E para quem não acompanhou, não correu ontem à noite, né? Essa live ficou, obviamente, disponível lá no Facebook do Sesc Rio Grande do Sul. Basta você pesquisar aí e dá para acompanhar ainda se você tiver interesse. Iniciou a primeira etapa do Censo Escolar 2020. O raio-x das escolas de educação básica neste ano ocorre de maneira diferente em função da pandemia. A Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul iniciou o levantamento que apresentará o perfil dos estudantes da cidade na educação básica. Além dos dados numéricos obtidos em cada um dos educandários, o censo traça o perfil socioeconômico, educacional e de desenvolvimento das famílias. O censo é uma pesquisa estatística educacional que ela é realizada em todas as escolas da rede pública e privada de Cachoeira do município, do estado e do país, feita vinculada, né, que ela é de responsabilidade da Secretaria do Estado e da Secretaria Municipal de Educação, né? Nós temos escolas que são de responsabilidade, o censo do município e outras do estado. A Secretaria Municipal de Educação é responsável pelo censo escolar das escolas municipais, conveniadas e também das escolas privadas de educação infantil. Que é a partir desses dados, no caso a primeira etapa da matrícula inicial, que o nosso poder público consegue fazer critérios para políticas públicas que eles venham fazer nessa escola. Um exemplo, no censo eu consigo ver onde nossos alunos estão, como nossos alunos vão até a escola, a cor dos nossos alunos, se eles são, como a família deles, pai, mãe, se os nossos professores, quando entram no critério dos nossos professores, qual a formação deles, nossos professores têm formação, pós-graduação, qual é o nível dos nossos professores. Conseguimos ver também a estrutura da nossa escola, né? Se a nossa escola tem biblioteca, se a nossa escola tem quadra, se a nossa escola tem saneamento, tudo isso o censo tem como fornecer para o nosso poder público criar essas políticas públicas. E o que eu acho mais importante, né, é que a partir desses dados que consegue se calcular os recursos que recebemos, como merenda e transporte escolar, o livro didático, né, o dinheiro direto na escola, que é um dinheiro que vem direto para as escolas usufruir do melhor modo, o Fundeb, que é um Fundo de Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais da Educação, que é o salário dos professores que estão em escola. Então, tudo isso é a partir dos dados do censo. Em função da pandemia, a coleta de dados terá como base o número de matrículas efetivadas até o dia 11 de março. O levantamento considerará os números contabilizados de frequência e atividades dos dias antes da determinação de suspensão das atividades presenciais nas escolas. Ao final do ano, uma nova etapa do levantamento é realizada, então ocorre um encontro de informações sobre o desempenho e alterações na realidade diagnosticada na etapa inicial.
Porque se o aluno, teoricamente, não estava na minha escola, ele estava em outra, que vai registrar ela lá, como porque estava antes do 11 de março, vai ser cadastrada no censo em alguma rede, em alguma escola. O censo, ele não busca saber se houve evasão agora. No final do ano, quando há a segunda etapa do censo, que aí se vê as transferências, a movimentação, aprovação e reprovação. Todos os dias a gente destaca e incentiva aqui a participação dos nossos telespectadores com sugestões, com questionamentos. Nos últimos dias nós recebemos muitas perguntas sobre qual a forma e protocolos utilizados em Cachoeira do Sul no atendimento, no tratamento e também no acompanhamento de pacientes da Covid-19. A repórter Lena Caetano assumiu a missão de buscar essas respostas. Pois é, Daniel, nós vamos a partir deste momento dar voz e vez aos telespectadores. A maior parte dessas perguntas que a gente vai fazer agora ao secretário da Saúde, Roger Gomes, são questionamentos já respondidos através de reportagens, de entrevistas que a gente já apresentou aqui no NT Sul, mas as pessoas têm dúvidas, continuam perguntando e a nossa missão é responder. Por isso, convidamos o secretário Roger Gomes para conversar com a gente. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Helena. Sempre é um prazer a gente dar explicações, sobre saúde pública, ainda mais para os telespectadores da TV Cachoeira. Secretário, os números, os boletins diários destacam sempre recuperados, casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos. E a maior parte das dúvidas das pessoas é com relação aos casos suspeitos. Como é que é o procedimento, afinal de contas? As pessoas que estão indo até a UPA, o centro de triagem, a partir de que momento ela faz o teste? Já é considerado suspeito, ela já faz o teste? Como é que está funcionando isso? Lena, suspeito todos nós somos porque convivemos numa sociedade onde tem transmissibilidade comunitária. O nosso estado decretou transmissibilidade comunitária, ou seja, todos nós, se tivermos em algum momento sintomas ou não, podemos ser considerados suspeitos de coronavírus. Mas o que nós identificamos como suspeitos no site da prefeitura, no nosso boletim oficial, são aqueles casos que passam pela triagem, são aqueles casos que passam pela atenção básica, passam pelos médicos que trabalham com coronavírus e que são coletados. São pacientes que são coletados e que estão aguardando o laudo. Essa é a diferença do suspeito de uma forma geral e o suspeito que está no boletim. Então, todos aqueles casos considerados como suspeitos do boletim foram pacientes que foram coletados e estão aguardando laudos. Os descartados são aqueles que fizeram esses exames e deu não detectável para coronavírus, e os confirmados é aqueles que infelizmente estão com a doença. A pessoa que vai até o centro de triagem, ela tem que ter sintomas específicos para então ser submetida ao teste? O sintoma gripal, o sintoma compatível com coronavírus. Essa pessoa ela vai lá, ela passa por uma anamnese médica, um atendimento da equipe do coronavírus, lá do nosso centro de triagem, e se ela tiver entre o primeiro e o terceiro dia dos sintomas, ela volta para casa, fica em isolamento domiciliar e ela é coletada no seu domicílio pela equipe da epidemiologia. Se ela já estiver a partir do terceiro dia, é coletado lá no centro de triagem mesmo o exame. Com essa dinâmica toda, existem pessoas que estão em casa aguardando testagem, esperando se cumprir o prazo adequado e ideal para que o exame possa ter mais efetividade? Sim, é o período que a gente chama de latência do vírus, que é do terceiro ao quinto dia, que é o período que é mais fácil se fazer a melhor detecção do vírus através do exame de RT-PCR. Sim, existem pessoas que estão aguardando. Outra coisa, os testes todos da Cachoeira no momento estão sendo enviados para a Univates em Lajeado, o retorno tem sido realmente em curto prazo de tempo? São enviados para 3 locais. Os pacientes graves que vão em internação no HCB, eles são coletados para o laboratório LACEN, do estado. Os trabalhadores de saúde também são coletados para o LACEN e da segurança pública também. E alguns deles também fazem o teste rápido, que já estão com sintomas há mais dias, então é feito a partir do 10º dia o teste rápido. Então, assim, não é padrão o prazo de retorno do resultado? Não é padrão o prazo de retorno do resultado. Da Univates é 24 horas do momento que chegou lá em Lajeado a amostra. Esses testes da Univates nós adquirimos com a intenção de aumentar o nosso mapa epidemiológico de Cachoeira. Então são aqueles pacientes que não seriam testados pelo protocolo estadual e que a gente está querendo testar para melhorar nosso controle da doença na cidade.
Secretário, uma outra dúvida dos telespectadores é o seguinte: as pessoas que estão em isolamento domiciliar, que recebem essa recomendação médica, a partir deste momento, nós aqui em Cachoeira e também na maior parte do país não existe mais como rastrear a origem do vírus. A preocupação dos telespectadores é essas pessoas que estão em isolamento domiciliar, que tipo de monitoramento elas recebem e as pessoas do entorno dela têm um controle dessas pessoas? Sim. Como é que funciona isso? Nós fizemos o monitoramento de todos aqueles que são contatos do suspeito. O suspeito a gente faz a comunicação via telefone, né? E os contatos também. Então o isolamento é recomendado para toda a família. Como é que fica a questão assim das pessoas que tiveram contato com essa pessoa, que tiveram em um evento, em uma atividade? A equipe da epidemiologia, eles vão na casa da pessoa se for necessário. Eles também fazem a coleta daqueles contatantes diretos, tipo esposa, filhos, todos são também suspeitos aí a partir daquele momento do diagnóstico detectável de coronavírus e também passam a ser suspeitos testados. E o monitoramento ele é feito por telefone. E, se necessário, a visita domiciliar dos nossos médicos. Todo o monitoramento é por telefone? Sim, é por telefone. Ok. Nós estamos fazendo essa gravação na quarta-feira, dia 3 de julho. Neste momento, Cachoeira do Sul tem 35 casos confirmados, 2 pacientes internados na área de isolamento do HCB. É isso, secretária? Isso mesmo. Como é que fica a situação a partir de agora? No momento em que o paciente é detectado, é positivado com coronavírus, qual é o protocolo no município de Cachoeira do Sul? Bom, o protocolo, a primeira coisa é avisar esse paciente, ele é o primeiro a ser comunicado. Depois nós colocamos o resultado no boletim para a gente incluir no nosso mapa epidemiológico. Esse paciente, ao ser comunicado do resultado, ele também é feito toda a averiguação dos seus contatantes, que já é feito até antes, na verdade, e aqueles contatantes também são testados. Com relação à maioria das outras cidades, a situação de Cachoeira é, digamos, confortável, porque nós estamos ainda com a situação sob controle. É momento de relaxar? De jeito nenhum, Lena. Eu acho que é um momento agora da gente tomar mais cuidado para a gente conseguir, logo ali na frente, flexibilizar mais, né? Essa é a nossa intenção. É um momento de focar na prevenção. Nós estamos entrando no inverno, né? Eu achei ótima a decisão do governador de não ainda liberar o funcionamento das aulas, né? O retorno das aulas, porque as crianças são sim vetores, né? Elas dificilmente manifestam os sintomas do vírus, mas elas acabam levando o vírus para dentro de casa e às vezes para os grupos de risco. Então é importante a gente fazer cada vez mais a prevenção, porque nós estamos vencendo essa batalha. A gente tem bons números porque a população ela abraçou a prevenção. Eu vejo quando eu ando nas ruas aí a maioria da população de máscaras. Então eu quero até deixar um agradecimento à população pelo esse engajamento nessa causa. E mais do que nunca é o momento de seguir a profilaxia, né? Lavagem de mãos, ambiente ventilado, uso do álcool gel, trocar os sapatos antes de entrar dentro de casa e todas as demais necessidades e hábitos de higiene que nós temos que reforçar no dia a dia. Cachoeira do Sul está numa situação relativamente confortável, a gente falou agora há pouco, com relação à pandemia. Mas vários municípios estão flexibilizando, então o vai e vem entre os municípios acontece, né? Já é uma realidade. Barreiras sanitárias novas estão previstas para Cachoeira do Sul? Sim, estamos prevendo novas barreiras sanitárias ainda com datas a definir. O que mais que a gente poderia dizer, secretário, para a gente finalizar, para esclarecer mais o nosso telespectador, neste momento em que Cachoeira do Sul, apesar da situação favorável, o resto do país não pode se dizer o mesmo. Tem muitas regiões, muitas cidades próximas até Cachoeira do Sul que estão em situação crítica e aí é jogo de risco, né? Porque a circulação entre as cidades existe. Exatamente, a tua colocação é muito boa. Cachoeira do Sul hoje está numa situação que a gente pode dizer confortável. Nós temos 35 casos, mas desses 35 casos, 24 estão curados. Ou seja, 11 pessoas estão com o vírus latente dentro do que a gente consegue fazer dentro do nosso mapa epidemiológico do município. Mas esse conforto não significa que a gente deva afrouxar, né, a nossa prevenção. Então é muito importante que cada cidadão tenha consciência preventiva e que nós, trabalhando nessa linha, vamos conseguir vencer essa pandemia. O importante é não perder o controle da situação. Cachoeira hoje, a HCB e a Secretaria Municipal de Saúde estão conseguindo controlar a situação do coronavírus em Cachoeira do Sul, com essas ações que estamos fazendo. O que a gente não pode é perder o controle e em momento algum a gente pode deixar acontecer o que está acontecendo em outros estados, como tu falou, como por exemplo está acontecendo lá no norte do país, no nordeste, que são aqueles colapsos, né? O que a gente não pode deixar acontecer é
acontecer a ocupação dos leitos nos hospitais. E aí a gente chegar de uma bandeira amarela, a gente partir para uma bandeira vermelha, uma bandeira preta. Nós temos que evitar isso, o colapso da saúde. O hospital de campanha, felizmente, fica em stand-by, é reserva. Sim, é uma retaguarda. O hospital de campanha é uma das estratégias que nós traçamos desde o início, quando começou o isolamento horizontal, que se falava na possibilidade do colapso de saúde. Hoje, com a situação controlada, o hospital está lá parado, aguardando que tomara não seja usado. Para Cachoeira do Sul, e o secretário comentou antes da gente começar essa gravação, a saudação aos números do município com relação aos negativados, com relação aos recuperados, né? Sim, hoje nós estamos monitorando um total de 104 pessoas, 35 casos confirmados, 24 casos já recuperados, né? A gente não pode dizer a palavra curada, é importante dizer isso porque não existe cura para o coronavírus. Então a pessoa está recuperada. E esse é o nosso quadro atual, ainda temos alguns suspeitos para receber os laudos. Mas não dá para baixar a guarda, é isso, né? De jeito nenhum. Agradecemos então a presença, a disponibilidade do secretário de Saúde, Roger Gomes, esclarecendo aqui dúvidas dos nossos telespectadores que diariamente chegam até a nossa produção e nós aqui cumprindo a nossa missão mais uma vez, buscamos as respostas. É isso, Daniel. Eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Lena, pelas informações. É isso, nós queremos fazer o Telejornal NT Sul juntamente com você todos os dias. Portanto, mande suas perguntas, suas dúvidas, a sua sugestão de reportagem e vamos juntos, né, produzir aqui o NT Sul. Vamos, portanto, de imediato aqui para as participações que estão chegando pelas redes sociais. Quero mandar um abraço para o Alírio Santos, está com a gente lá no canal do YouTube. Obrigado, Alírio, pela mensagem. A Carla Simone Moraes faz aqui um comentário também sobre container, sobre o lixo que a gente destacou hoje aqui, não é? Ela diz aqui o seguinte: os cachorros soltos ou abandonados não têm nenhuma culpa, pelo contrário, são vítimas. Com alimento e local apropriado, com atenção e carinho dos seus donos, não estariam famintos procurando qualquer coisa no lixo para matar a fome. E aí ela destaca a questão da responsabilidade que a cidade tem, que cada pessoa tem, nesse sentido, para evitar, não é, que o lixo apareça de manhã espalhado pelas ruas porque os cães rasgaram, né? É uma outra dificuldade que o município tem. Vamos para a telinha? A Adriana também comenta sobre isso. Em vez de container, deveriam aumentar a frequência de passagem do caminhão de lixo. É a opinião da Adriana. Obrigado, Adriana. Quem mais comenta com a gente aqui? A Sandra Schott, de Cachoeira do Sul. Aqui na Avenida Brasil, a quadra onde tem o Banrisul não tem container e a do Banco do Brasil tem 2. Uma contradição. A quadra que é habitada não tem. É a opinião aqui da Sandra. Obrigado, Sandra, também pelo comentário. Angelina, meu neto está passeando aqui na casa da vozinha. Vamos ver a foto que a Angelina mandou pra gente. Está a foto aí do neto. Legal. Grande abraço para ele e obrigado pela participação. Gente, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. As reportagens de hoje você pode rever lá no nosso site, novotempo.com/NTSul. Lá você encontra também diversos outros conteúdos. Acesse também a nossa página do Facebook para ficar sempre por dentro das principais notícias de Cachoeira do Sul. É o facebook.com/TV Cachoeira. Amanhã a gente está de volta ao meio-dia aqui na tela da sua TV Novo Tempo. Até lá, tchau!